got you in my sight. I keep all the words you said to me. I get you on your knees. Rewrite all the things you said that I should be. Fala galera, beleza? Canal BetGreen trazendo mais palpite de futebol pra vocês e hoje palpites aí para esse sabadão, dia 5 de novembro de 2022. Separei para essa rodada 10 jogos e no final do vídeo vou estar deixando 2 bilhetes prontos para vocês, tá show? Antes de mais nada, se você é novo aqui no canal ou ainda não é inscrito, né, já peço a sua ajuda aí, a sua moral para estar se inscrevendo aqui no canal, ativar o sininho para estar recebendo notificação de todo vídeo e conteúdo que eu lançar aqui e deixa seu like no vídeo também, que é muito importante, tá? O seu like ele fortalece demais no trabalho que eu ofereço aqui e também ajuda para que esse vídeo chega para outras pessoas no YouTube. Então mete o dedo no like aí que é de graça e vocês vão estar me ajudando demais. E para maiores informações sobre o grupo VIP é só você me chamar lá no WhatsApp, tá? O meu número vai estar na descrição desse vídeo e também está aparecendo aqui, ó, na parte de baixo da tela. A partir do WhatsApp eu vou estar passando informações sobre forma de pagamento, valores e tudo que rola dentro do grupo VIP. Me chama lá que eu vou estar respondendo vocês aí o mais rápido possível. E vamos ao que interessa, galera. Os 10 jogos que eu separei para essa rodada de sábado são esses aqui. Vocês podem ver que tem alguns jogos aqui de equipes assim, não com muitas tradições, né? Por exemplo, Paderborn, Salernitana, vamos ter aqui Celtic, Everton, vamos ter alguns jogos aqui de pouca expressão, entre aspas, né? Isso porque a maioria das equipes aí de grande tradição, como Manchester City, o Bayern de Munique até que tá aqui, né? Mas tem outros jogos aí interessantes nessa rodada, mas tá rolando muita zebra. Então, para evitar esse tipo de problema, eu peguei alguns jogos aqui de ligas um pouco desconhecidas, né? De menos expressões. Primeiro jogo que a gente vai estar comentando aqui é a segunda divisão da Alemanha, né? A Bundesliga 2, jogo entre Heidenheim contra o Paderborn, jogo 9 horas da manhã, jogo na casa do Heidenheim. Na minha opinião aí, esse jogo é excelente para gols, tá? São duas equipes que estão aqui com uma posição bem parecida, né? O time da casa do Heidenheim está em quarto lugar e o Paderborn visitante está em terceiro lugar, né? 26 pontos para o time visitante e 24 pontos para o time da casa, né? São duas equipes que têm um ataque bem efetivo. Aqui a gente vai ver que o Heidenheim tem 21 gols marcados, 13 gols sofridos, enquanto o Paderborn 34 gols marcados, 15 gols sofridos, né? Melhor ataque do campeonato. Nesse jogo aqui acredito que a gente vai ter possibilidade de assistir gol das duas equipes e também vamos ter possibilidade de assistir uma partida com 3 gols ou mais, né? Isso porque o time do Heidenheim jogando em casa é uma equipe que sempre marca gols, né? Se a gente for pegar os últimos 10 jogos aqui, só teve 2 jogos que o time não marcou gols. Então assim, é uma equipe que sempre costuma aí marcar pelo menos um golzinho. E o Paderborn, por sua vez, é uma equipe também que sempre marca gols fora de casa, né? Só teve um jogo aqui, que foi o último, né? Jogando fora de casa contra o Braunschweig, que ficou em 0-0, né? Nos outros 9 jogos aqui, sempre marcando um golzinho ou mais. Com isso, a gente vai com a primeira opção, com a dica ambos marcam. Grande chance aí de bater gol das duas equipes. Segunda opção aqui, a gente pode estar pegando mais de 2 gols e meio, que também é bem interessante. Placar para esse jogo, vou estar colocando 2-1 fora, 2-1 pro Paderborn. Agora vamos para mais um jogo, Campeonato Italiano Série A, vamos ter aqui Salernitana contra o Cremonese, jogo 11 horas da manhã, jogo na casa da Salernitana. Salernitana aí que vem de bons jogos, né? A gente vai ver aqui que dos últimos 5 jogos, 3 vitórias e 2 derrotas, vem de 2 vitórias seguidas, né? Venceu o Spezia jogando em casa e venceu a Lazio fora de casa, que foi uma surpresa, né? Jogou muito bem e conseguiu essa vitória de 3-1. Enquanto o time do Cremonese é o último colocado, ainda não venceu, né? 5 empates, 7 derrotas até o momento. Nesse confronto aqui a gente vai ter 2 opções, galera. A gente vai ter grande chance de assistir uma partida com 2 gols ou mais e vamos ter chance aqui de assistir uma vitória ou um empate aqui da Salernitana, tá? Com isso a gente vai com a primeira opção, com a dica mais de 1 gol e meio na partida. Segunda opção aqui também muito boa, casa ou empate, né? Duplo hipótese, Salernitana ou empate. Placar para esse jogo vou estar colocando 2-0 casa. Agora vamos para mais um jogo, agora vamos ter aqui Campeonato Alemão Primeira Divisão, né, a Bundesliga, jogo entre Hertha Berlim contra o Bayern de Munique, jogo 11h30 da manhã, jogo na casa do Hertha Berlim. Na classificação a gente vai ver que o Bayern de Munique está em segundo lugar, né, 23 vitórias seguidas, o time vai em busca aí dessa liderança que atualmente é a União Berlim, que vai fazendo a campanha muito boa nesse início, né, e vai pegar o Hertha Berlim que está aqui embaixo, né, o Hertha Berlim só venceu 2, empatou 5 e perdeu 5, né, 14 gols marcados, 17 gols sofridos. No confronto direto, se a gente for puxar aqui o último confronto, o Bayern de Munique venceu, né, no começo do ano, que já era até a final da temporada, né? Venceu por 4-1. Antes disso, venceu por 5-0, né? Isso no finalzinho do ano passado. Depois teve 1-0 aqui Bayern de Munique, 4-3 e 4-0. Ou seja, dos últimos 5 jogos, 5 vitórias do Bayern de Munique. Então, grande favorito para vencer esse jogo e também grande chance aí da gente assistir uma partida com 3 gols ou mais. Então, a gente vai com a primeira opção, com a dica mais de 2 gols e meio. Grande chance de bater 3 gols ou mais nesse jogo. Segunda opção, a gente pode estar pegando fora vence, pro Bayern de Munique vencer esse jogo. Placar para esse jogo, vou estar colocando 3-1 fora.
Agora vamos para mais um jogo, campeonato escocês, a Premiership, né, primeira divisão, jogo entre Celtic contra o Dundee. Jogo que acontece meio-dia, o jogo vai ser na casa do Celtic. O último confronto entre essas duas equipes, o Celtic simplesmente venceu fora de casa por 9-0, né? Isso aí foi em agosto. Então, assim, já começou aí já dando uma cipuada aí logo nesse... Tem pouco tempo, né? 3 meses atrás. Menos de 3 meses, né, atrás. O time venceu por 9-0. E agora, jogando em casa, tem tudo para poder vencer essa partida novamente, né? O time não conseguiu a classificação na Liga dos Campeões, era esperado, né? O pessoal que é otimista sabe que a chance do Celtic conseguir alguma coisa era muito difícil, né? Não venceu nenhuma partida, 2 empates, 4 derrotas, e agora o time vai focar 100% aqui no campeonato escocês, né? O time tá na liderança do campeonato de forma isolada aí, 11 vitórias e uma derrota, né? 33 pontos até o momento, tem 4 pontos de vantagem pro seu arqui-rival que é o Rangers, que tem 29. O Dundee tá aqui embaixo na tabela, penúltimo colocado, 2 vitórias, 3 empates e 8 derrotas, e com isso a gente vai ter duas opções aqui para esse jogo, né? A primeira opção que eu vou estar deixando para vocês é a dica mais de 2 gols e meio na partida. Acredito que é jogo excelente aí para 3 gols ou mais. Segunda opção muito boa também, casa vence no primeiro tempo. Por Celtic venceu o primeiro tempo. Placar para esse jogo vou estar arriscando aqui 4-0 casa. Agora vamos para mais um jogo, vamos ter aqui campeonato inglês, Premier League, vamos ter o Everton contra o Leicester, jogo 2h30 da tarde, jogo na casa do Everton. A gente vai ver na classificação que as duas equipes não estão muito bem, especialmente o Leicester, que está na zona do rebaixamento, né? O time da casa, o Everton, está em 12º lugar com 14 pontos, e o Leicester está aqui na zona do rebaixamento em 18º lugar com 11 pontos, né? São duas equipes aí que, querendo ou não, poderia estar numa situação melhor, né? Tá certo que é começo de campeonato e tudo mais, mas poderia estar numa situação melhor, especialmente o Leicester, né? Que já foi campeão inglês aí recentemente, né, entre aspas. É uma equipe aí que sempre conseguiu, né, ficar aqui entre os 10 melhores e nesse início de campeonato aí tá jogando muito mal, né. É uma equipe que tem um ataque muito efetivo, mas a defesa bem frágil, né, uma defesa aí com quase 2 gols sofridos, 25 gols sofridos e 21 gols marcados, né, uma média de quase 2 gols marcados também. Então, grande chance aí da gente assistir essa partida aqui, pelo menos 2 gols ou mais, e também vamos ter chance de assistir gol das duas equipes. Com isso, a gente vai com a primeira opção, com a dica mais de 1 gol e meio na partida. Segunda opção que dá pra gente arriscar também é o ambos marcam, que também é bem interessante. Placar para esse jogo vou estar colocando 2-1 casa, 2-1 pro Everton. Agora vamos para mais um jogo, Campeonato Português, Liga Portugal, jogo entre Porto e Ferreira, jogo que acontece 3 horas da tarde, jogo na casa do Porto. A gente vai ver que o Porto está em terceiro lugar nesse campeonato até o momento, com 23 pontos, né? Tá atrás aqui do Braga, que vai fazendo uma campanha muito boa, e o Benfica, que vai fazendo uma temporada muito boa, né? Não só aqui no Campeonato Português, como na Liga dos Campeões, que conseguiu a classificação também, né? Então vai ser um jogo aí bem interessante para o Porto somar 3 pontos jogando em casa e conseguir subir um pouco na tabela, ou pelo menos permanecer aqui e não se distanciar muito dessa turma aqui, né? Lembrando que o primeiro e o segundo colocado se garante na fase de grupo da Liga dos Campeões e o terceiro colocado vai para aquela pré-Liga dos Campeões, né? Aquela qualificação. O time do Ferreira, o último colocado, ainda não venceu, 2 empates e 9 derrotas, 7 gols marcados, 20 gols sofridos. Acredito que nesse confronto aqui, Porto favorito demais para vencer, acredito até numa vitória fácil do Porto aí no primeiro tempo mesmo, e vamos ter chance também de assistir 3 gols ou mais nesse confronto. Com isso, a gente vai com a primeira opção, com a dica casa vence no primeiro tempo, pro Porto vencer o primeiro tempo do jogo. Segunda opção aqui, a gente pode estar pegando mais de 2 gols e meio, que também é bem interessante. Placar para esse jogo, vou estar colocando aqui 3-0 casa, 3-0 pro Porto. Agora vamos para mais um jogo, Campeonato Brasileiro Série A, vamos ter um jogo bem interessante, né, Fluminense contra São Paulo, né, um clássico aqui do Sudeste, vamos ter aqui esse jogo que acontece 4h30 da tarde, jogo na casa do Fluminense, no Maracanã, e a gente vai ver aqui que o Fluminense já está garantido, né, na Libertadores, na fase de grupo, né, não vai ter que ficar lutando naquela pré-Libertadores, né, enquanto o São Paulo está aqui brigando por uma vaguinha na pré-Libertadores, está em 8º lugar, né, o Fluminense está com 61 pontos, não é mais alcançado aí pelo Atlético Mineiro, né, que poderia chegar à mesma pontuação, né, a 61 pontos, porém ficaria aqui com 16 vitórias e o Fluminense já tem 18, então o Fluminense não pode ser mais alcançado aí pelo time do Atlético Mineiro, por exemplo. Então acredito que é um jogo interessante aí pro São Paulo ir para cima em busca dessa vitória fora de casa, que seria bem interessante, até um empatezinho seria bom, né, mas a vitória é melhor ainda, e acredito que vai ser um jogo aberto, tá, acredito que vai ser um jogo interessante pra gente assistir uma partida com 2 gols a mais, e também vamos ter favoritismo aí para assistir gol das duas equipes, né? Grande chance de bater gol das duas equipes. Com isso, a gente vai com a primeira opção, com a dica mais de 1 gol e meio na partida. Segunda opção, a gente pode estar pegando ambos marcam, que também é bem interessante. Placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 2-2.
Agora vamos para mais um jogo, Campeonato Italiano, Série A. Vamos ter aqui o jogo entre Milan e Spezia, jogo que acontece 4h45 da tarde, jogo na casa do Milan. O Milan que está aí em busca dessa liderança, né, mas tá bem complicado porque o Napoli vai fazendo a campanha excelente, né, são 10 vitórias e 2 empates, não perdeu ainda o time do Napoli. E o Milan que está aqui com 26 pontos, né, vencendo vai a 29, já diminui um pouco essa vantagem. E o importante, né, ficar aqui na parte de cima da tabela, aqui entre os 4 primeiros. Vai pegar o Spezia que está aqui beirando a zona do rebaixamento com 9 pontos, né, uma equipe que só venceu 2, empatou 3 e perdeu 7, 10 gols marcados, 22 gols sofridos, e acredito aí que pela campanha do Milan tem grande favoritismo aí para vencer esse jogo em casa. Então a gente vai com a primeira opção com a dica casa vence. Segunda opção para esse jogo, a gente pode estar pegando aqui mais de meio gol no primeiro tempo, acredito que no primeiro tempo vai ter pelo menos um golzinho. Placar para esse jogo vou estar colocando aqui 2-1 casa, 2-1 pro Milan. Agora vamos para mais um jogo, Campeonato Espanhol, La Liga. Vamos ter aqui o Barcelona contra o Almeria, jogo que acontece 5 horas da tarde, o jogo vai ser na casa do Barcelona. Esse jogo aqui, na minha opinião, é excelente para gols, tá? Isso porque o Almeria aí, no último jogo, conseguiu ganhar do Celta de Vigo por 3-1. No outro jogo aqui, perdeu pro Villarreal por 2-1. Aqui venceu o Girona por 3-2, aí perdeu pro Betis por 3-1 e ganhou o Raio Vallecano por 3-1, ou seja, dos últimos 5 jogos aí sempre batendo 3 gols ou mais. E o Barcelona, por sua vez, vai em busca dessa vitória aí para poder pegar a liderança de forma momentânea e torcer para um tropeço aí do Real Madrid, que vai jogar fora de casa contra o Raio Vallecano, né? Então tem tudo para conseguir uma boa vitória e quem sabe aí pegar essa liderança, né, contando com o tropeço do Real. Mas o mais importante aqui, acredito, vai ser jogo excelente para gols, né? Isso porque o time do Barcelona aí tem um ataque muito bom, né? O melhor ataque do campeonato junto com o Real Madrid, com 29 gols aqui marcado, cada uma dessas duas equipes, né? Já o Almeria aqui tem 15 gols marcados e 20 gols sofridos, um ataque efetivo, mas uma defesa aí que sempre sofre gols. E vamos ter chance aqui de assistir 3 gols ou mais nesse confronto e uma vitória do Barcelona aí, quem sabe, no primeiro tempo, né? Então a gente vai com a primeira opção, com a dica mais de 2,5 gols na partida. Segunda opção para esse jogo, a gente pode estar pegando casa vence no primeiro tempo. O Barcelona venceu o primeiro tempo. Placar para esse jogo, vou estar colocando 3-1 Barcelona, né? 3-1 casa. Agora vamos para o nosso último jogo, vamos ter aqui um jogo aqui também bem interessante, né? Vamos ter o Corinthians contra o Ceará, jogo 8h30 da noite, jogo na casa do Corinthians. O Corinthians que conseguiu a sua classificação aí com essa vitória no último jogo contra o Flamengo, né? Já está classificado para Libertadores, fase de grupo. E o Ceará que está numa situação bem complicada, né? O Ceará vem de 3 derrotas seguidas, está na zona do rebaixamento, precisa pelo menos aí um empate, né? Para poder aí brigar nesses últimos 2 jogos aí para conseguir sair dessa situação que está bem complicada, né? Ainda mais que ele viu o Cuiabá aí vencer 2, né? Venceu o Avaí, venceu o Botafogo fora de casa, conseguiu chegar a 37 pontos e agora o time do Ceará tá 3 pontos atrás aqui do Cuiabá. E mesmo vencendo não sai, porque tem 6 vitórias enquanto o Cuiabá tem 9. Então assim, o time do Ceará é uma equipe que empata muito, né? Esses empates aqui acabou complicando a vida aí do Ceará, que tá correndo um sério risco de ser rebaixado, né? Então acredito aqui que o Ceará vai brigar e tudo mais, mas pelo futebol que o Corinthians está jogando aí, acredito que tem grande favoritismo para vencer. E também vamos ter uma partida aí com pelo menos 2 gols ou mais, já que é um jogo aí muito importante pro Ceará. Eles vão sair pro jogo em busca dessa vitória, então pode acabar aí a gente assistindo no mínimo 2 gols nesse jogo. Com isso a gente vai com a primeira opção, com a dica mais de 1,5 gols na partida. Segunda opção aqui também muito boa, casa vence com empate anula, para dar aquela garantia extra. Placar para esse jogo vou estar colocando 2-1 Corinthians, 2-1 casa. Enfim, galera, fechamos nossos palpites aqui para esse sabadão. Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante. E agora eu vou estar lançando para vocês os 2 bilhetes que eu prometi no começo do vídeo. E o primeiro bilhete é esse daqui, ó.